Você já teve a sensação de que uma mulher simplesmente mudou do nada? Antes ela demonstrava interesse, respondia rápido, puxava assunto, parecia presente. E então, aos poucos, ficou fria, distante e diferente. E o pior é que isso quase sempre pega o homem de surpresa. Porque enquanto ele tenta entender o que aconteceu, ela já começou a se afastar emocionalmente faz tempo. A verdade é difícil de aceitar, mas na maioria das vezes ela não perdeu o interesse do nada. Você só não percebeu os sinais antes. Muitos homens acreditam que a perda de interesse acontece de forma repentina, como se um dia a mulher estivesse apaixonada e no outro simplesmente acordasse sem sentir mais nada. Mas relacionamentos raramente mudam de forma tão brusca. O que geralmente acontece é um desgaste silencioso. Pequenos sinais começam a aparecer, pequenas mudanças no comportamento, na energia e na forma como ela se conecta com você. Só que quando existe apego emocional, é muito fácil ignorar aquilo que está bem na frente dos seus olhos. Talvez você já tenha vivido isso. No começo, ela demonstrava curiosidade sobre sua vida. Fazia perguntas, queria conversar, se importava com detalhes. Mas depois, as respostas começaram a ficar mais curtas. As conversas perderam profundidade. O entusiasmo desapareceu. E mesmo assim, você continuou acreditando que era apenas uma fase. Esse é um dos maiores erros que muitos homens cometem. Tentar explicar sinais claros de desinteresse com desculpas emocionais. Porque quando uma mulher está realmente envolvida emocionalmente, ela encontra formas de manter conexão. Mesmo ocupada, cansada ou passando por problemas, existe esforço, existe presença. O interesse aparece nos detalhes, e quando isso começa a desaparecer de forma constante, algo já mudou dentro dela. O problema é que muitos homens só percebem isso quando ela já está emocionalmente distante. Quando as mensagens ficam frias, quando ela demora horas para responder sem motivo, quando parece sempre ocupada para encontrar você. E aí começa o desespero. O homem tenta conversar mais, manda mais mensagens, tenta agradar, insiste, cobra atenção, sem perceber que isso muitas vezes acelera ainda mais o afastamento. E aqui existe uma verdade importante que quase ninguém fala. Mulheres raramente perdem o interesse apenas por um motivo isolado. Na maioria das vezes, é um conjunto de comportamentos que vai diminuindo a atração emocional aos poucos. Pequenas atitudes que parecem inofensivas, mas que mudam completamente a forma como ela enxerga você. Um dos sinais mais ignorados é quando a relação começa a girar apenas em torno dela. Você deixa de ter prioridades próprias, para de focar na própria vida e começa a viver emocionalmente em função da atenção dela. E no início, isso pode até parecer carinho ou dedicação. Mas com o tempo, excesso de disponibilidade pode destruir a percepção de valor emocional. Porque existe uma diferença enorme entre demonstrar interesse e transmitir dependência emocional. Quando uma mulher percebe que toda a sua felicidade depende da reação dela, algo muda na dinâmica. A relação começa a ficar pesada. Você passa a analisar cada mensagem, cada demora, cada mudança de humor. E aos poucos perde aquilo que mais gera atração, sua individualidade. Outro sinal que muitos homens ignoram é quando ela para de demonstrar curiosidade genuína. Ela já não pergunta sobre seu dia, não demonstra interesse pelos seus planos e parece emocionalmente desconectada das suas conquistas ou problemas. E mesmo assim, muitos continuam insistindo, tentando recuperar a versão dela do início da relação. Mas essa é uma das coisas mais dolorosas nos relacionamentos. Aceitar que as pessoas demonstram mudanças antes de verbalizarem aquilo que sentem. O comportamento sempre fala antes das palavras.
E talvez seja exatamente aí que muita gente se machuca. Porque ao invés de observar ações, começa a se apegar apenas ao que gostaria que fosse verdade. Ignora sinais claros para evitar sentir a dor da rejeição. Só que quanto mais você ignora a realidade, mais forte ela fica depois. Existe também um comportamento muito comum quando o homem percebe que ela está se afastando. Tentar compensar tudo com mais atenção, mais mensagens, mais carinho, mais disponibilidade. Só que, na maioria das vezes, isso não resolve, porque a atração emocional não funciona por pressão. Você não consegue convencer alguém a sentir algo apenas insistindo mais. E aqui está uma das maiores armadilhas emocionais masculinas. Acreditar que se esforçar excessivamente vai impedir alguém de perder o interesse. Mas relações saudáveis não sobrevivem apenas de esforço unilateral. Interesse real precisa existir dos dois lados. Isso não significa que você deve virar alguém frio ou indiferente. O problema nunca foi demonstrar interesse. O problema é abandonar a si mesmo tentando segurar alguém emocionalmente. Porque quando você começa a aceitar migalhas de atenção, ignora comportamentos frios e vive tentando recuperar conexão sozinho, sua autoestima começa a enfraquecer silenciosamente. E sabe o que é pior? Muitos homens só percebem isso depois que a relação acaba, quando finalmente enxergam que os sinais estavam lá o tempo inteiro. As respostas frias, a falta de iniciativa, o distanciamento emocional, a ausência de esforço. Mas como existia esperança emocional, eles preferiram acreditar que tudo voltaria ao normal sozinho. A verdade é que quase nenhuma mulher perde o interesse do nada. Antes de se afastar emocionalmente, ela normalmente passa por um processo silencioso de desconexão. E quanto mais cedo você aprende a perceber isso, menos sofrimento desnecessário você carrega. Mas existe uma coisa importante que você precisa entender. O objetivo não é viver desconfiando de tudo ou se tornar emocionalmente fechado. O objetivo é desenvolver consciência emocional. É parar de ignorar padrões claros por medo da verdade. Homens emocionalmente maduros entendem uma coisa muito importante. Não adianta tentar forçar conexão onde só existe esforço de um lado. E quanto mais cedo você aceita isso, mais rápido começa a valorizar relações recíprocas de verdade. Porque no final das contas, você merece estar com alguém que demonstra vontade genuína de estar perto de você. Alguém que participa, conversa, demonstra interesse e cria conexão naturalmente. E não alguém que faz você viver constantemente tentando recuperar a atenção. Talvez essa seja a reflexão que faltava para você perceber hoje. Ela não perdeu o interesse do nada. Os sinais estavam lá. Você só escolheu ignorar porque queria que fosse diferente. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi o primeiro sinal de desinteresse que você ignorou em alguém? Quero ler sua experiência. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, você vai entender e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre comportamento, emoções e relacionamentos. Nos vemos no próximo vídeo.